Só tem medo dos Volturi quem não anda na lei, pegue seu amanhecer, hora do culto. A Bella e o Edward levam a Renesmee pro chalé quando anoitece, porque eles querem manter o mínimo da rotina dela, pra ela não estranhar tanto e ter tanto medo do que tá acontecendo. A Bella tá lá contando a historinha da... A historinha não, ela lê poemas para a Renesmee pegar no sono, enquanto ela tá pensando nas perguntas que ela quer sanar. E parte dessas perguntas, ela não pode fazer pro Edward. Por exemplo, por que a Alice passou o contato de um advogado? É pra fazer testamento? É pra fazer o divórcio? Não sabemos. Só que ela tem algumas outras perguntas em relação aos Volturi que ela quer tirar com o Edward. Depois de fazer a Renesmee dormir, ela vai pra sala pra fazer essas perguntas pro Edward, só que antes dela abrir a boca, o Edward ataca essa mulher. E eles passam a noite. Vocês me entenderam, né? A Bella fica achando estranho, o Edward tá tão... Meu Deus, eu preciso passar tanto tempo fazendo isso. E aí ela se toca que se ela passou 18 anos e ela já tá com bastante sede pelo marido dela, né? Agora, imagina ele que passou mais de 100 anos sozinho por aí, agora pode fazer o que ele quiser, teoricamente ele poderia fazer pela eternidade, agora não pode mais, ele só vai ter mais um mês, e ela compreende que ele tá querendo fazer tudo nesse último mês que resta deles de vida. Na manhã seguinte, antes da Renesmee acordar, eles levantam correndo, correm pro closet pra colocar uma roupa. A Bella tenta ignorar a tristeza que ela sentiu, porque o closet dela lembra muito a Alice. E aí, quando os três estão saindo do chalé, indo pra casa Cullen, a Bella aproveita que a Renesmee ainda tá dormindo nos braços dela pra tirar algumas dúvidas com o Edward. A primeira dúvida é: Edward, você me ensina a lutar? E aí o Edward fala: meu amor, se a gente precisar lutar contra os Volturi, a gente já tá desvivo. Ela fala pro Edward que ela acha injusto ela saber que vai desviver em tentar lutar. Então ela quer saber pelo menos meia dúzia de golpe, por favor, Edward. E aí ela também pergunta pro Edward quais são as habilidades da guarda dos Volturi pra ela estar preparada pro que vem, pro que eles podem fazer com ela. E, em especial, ela pergunta qual é o dom do Alec. Porque, em outro momento, o Edward já tinha falado pra Bella que o dom do Alec era muito pior do que o da irmã dele. E o da irmã dele é literalmente fazer você sentir que tá pegando fogo. O que é pior que isso? E aí o Edward explica que o Alec é tipo um antídoto pro da irmã dele. E a Bella fica, tá, como que um antídoto pra você tá sentindo queimando é tão ruim? Aí o Edward fala que esse antídoto é te anestesiar completamente. Você não sente cheiro, você não vê, você não ouve, você não sente nada. Então ele simplesmente aplica o poder dele a você e eles podem simplesmente botar fogo em você sem você precisar ser desvivo. Você não tem a possibilidade de saber o que está acontecendo, você simplesmente desvive, você não tem a possibilidade de lutar. E, enquanto a irmã dele consegue só por uma pessoa por vez, o Alec consegue fazer quantas pessoas ele quiser pararem de sentir tudo de uma vez. A Bella fala, bom, quanto que você acha que o Alex sabe lutar? Porque provavelmente os poderes dele não funcionam em mim. E aí quando ele mandar todo mundo ficar quietinho, todo mundo ficar anestesiado, eu corro pra cima dele, meto a porrada nele. E aí eu vou dar uma chance pra gente lutar. E aí o Edward olha pra Bella e fala assim, meu amor, todo mundo que vai lá e serve os Volturi é treinado. O Aro não gosta de pessoas medíocres, medianas ou os segundos melhores nos seus dons ou nas suas capacidades de luta. O Aro gosta sempre dos melhores dons, dos melhores lutadores. Ele não anda com os piores. Aí a Bella fala, bom, a Alice mandou a gente descobrir alguma coisa com o Eleazar. É assim que fala, Eleazar? Eu não tenho certeza. Mas é o cara que é da família da Tânia. E aí a Bella pergunta pro Edward se tem a possibilidade de eles descobrirem o que o Eleazar tem que contar antes dele chegar. Porque ela tá com muito medo deles pirarem com a Renesmee e não saber o que é que ele tem pra contar. E aí o Edward explica pra Bella que o Eleazar era dos Volturi. E a Bella fica, meu Deus do céu, ele conseguiu sair dos Volturi e sobreviver, porque ela achava que a única pessoa que tinha feito isso era o Carlyle, porque o Carlyle foi um Volturi. E aí o Edward explica pra Bella, meu amor, os Volturi não são os vilões dessa história. Os Volturi são as pessoas que mantêm a possibilidade de vampiros existirem num mundo que nos caçaria. Se a gente não tivesse os Volturi, seria uma bagunça e aí as pessoas nos odiariam e estariam por aí com estacas, com fogo, sabe? Tipo aqueles tridentes correndo na rua. E o Edward explica pra Bella
que só vê os Volturi como vilões, quem são fora da lei, quem são bandidos. E a Bella fica, eu não sou bandida! Infelizmente, meu amor, você fez um híbrido, então sim, você é fora da lei. E você sabia sobre os vampiros antes mesmo de ser uma vampira, então sim, você é uma fora da lei. Os três chegam na casa Cullen e não, eles não estavam correndo, eles estavam andando normal para ter a possibilidade de conversarem um pouco a sós, porque logo que eles chegaram lá, o Jacob estava lá e a Bella começa a pensar em um momento que ela precisaria ficar a sós para conseguir pesquisar sobre aquele advogado. O Edward manda o Jacob, a Bella e a Renesmee irem para a sala de jantar, enquanto ele vai receber a família da Tânia sozinho. É a Tânia, né? Aquela piranha que queria pegar o Edward. Ai, gente, toda vez que eu leio o nome dela eu fico piranha. Não gosto. Inclusive, em Sol da Meia-Noite, a gente viu que quando o Edward deu um sumiço em Crepúsculo, ele tava lá, com a Tânia. Ai, que ódio. Eu sou muito ciumenta, gente. Não dá. A Bella fica prestando atenção a todos os carros na rodovia pra ver se algum começa a desacelerar e entrar na estradinha de terra que leva até a casa Cullen. A ansiedade dela vai subindo até que ela ouve um carro desacelerando, entrando na estradinha. E aí, logo que o carro para, as 4 portas abrem, pessoas saem muito rápido, atravessam o gramado e já estão na porta com o Edward convidando elas a entrar. O Edward fala, olha, eu preciso da ajuda de vocês. E a Tânia tá, é óbvio, nós somos família, nós vamos te ajudar. Aí quando ele contou o que era, eles ficaram, nós não vamos te ajudar. O Edward falou que aconteceu uma coisa que botou todo mundo em risco. E aí eles estão, Edward, fala logo pra gente o que que é. E o Edward tá enrolando, tá enrolando, tá enrolando. E eles perguntam, onde tá o Carlyle? E aí o Edward fala, o Carlyle foi atrás de outros amigos pra tentar ajudar a gente. E ele enrolando, enrolando, enrolando. Até que o Edward fala, gente, vocês estão ouvindo alguma coisa lá dentro da casa? E eles falam, a gente tá ouvindo um coração e a gente tá ouvindo um coraçãozinho que parece o coração de um passarinho. Aí depois ele fala, vocês estão sentindo o cheiro? E aí eles falam, óbvio, o seu cachorro tá muito fedido. A gente tá sentindo o cheiro de lobisomem. E aí ele fala, o outro cheiro. E aí o Eleazar fala, tem um humano aqui. E aí uma outra mulher fala, não, não é um cheiro de humano, mas é muito próximo de um humano. E aí o Edward fala, se lembrem do coração batendo e desse cheiro. Não se esqueçam, por favor, por favor, por favor. E aí ele chama a Bella pra vir com a Renesmee pra sala. A Bella tem muita dificuldade pra levantar, porque ela sente que as pernas dela estão, tipo, muito pesadas. Só que ela sabia que isso era coisa da cabeça dela. Ela levanta, começa a caminhar lentamente pra sala. O Jacob tá colado nas costas dela, ela tá até sentindo o calor dele. E aí, quando ela chega na sala, logo que a família da Tânia bota o olho na Renesmee, uma irmã corre pra porta. O Eleazar, ele pula na frente da Carmen, que é a esposa dele. A outra corre pra outro ponto da sala, porque eles têm certeza que é uma criança imortal, que foi uma criança que foi transformada em vampiro, e eles ficam desesperados porque essas crianças são incontroláveis, e aí a Renesmee tá com muito medo que eles vão negar ela, então ela tá escondidinha assim no cabelo da Bella, e aí o Edward começa a falar, não se esqueçam do cheiro e do som que vocês ouviram, e aí a família da Tânia começa a falar, não, Edward, a gente não pode te ajudar nisso. Isso é errado. Isso, você quebrou uma regra que não pode ser quebrada. Isso é errado, isso é errado. E o Edward, gente, parou. Vocês ouviram o coração, vocês sentiram o cheiro, e aí eles ficam, tá. Então o que que é isso? Aí o Edward fala que ele é o pai biológico. A Bella é a mãe biológica. E aí eles percebem que o rosto é muito parecido com o do Edward e os olhos com o da Bella humana. Eles ficam, não, isso é impossível, isso é impossível. E aí o Edward fala, é que normalmente pessoas que se relacionam com vampiros não sobrevivem, não é, primas? E aí nisso a Tânia e a irmã dela olham feio pro Edward, porque frequentemente elas têm relações com homens que não sobrevivem a essas relações. O Edward fala, pela primeira vez, a humana sobreviveu, a humana engravidou e a humana conseguiu dar à luz. E depois que ela deu à luz, eu botei veneno no coração dela e ela virou uma vampira. Só que agora a gente tem um híbrido. O Eliezer, a Tânia e a irmã dela ainda estão completamente assustados. Mas a esposa do Eliezer ficou curiosa. Eu acho que algumas mulheres que têm a vontade de ser mãe, elas quebram antes essa resistência à Renesmee. E aí ela vai se aproximando da Renesmee. A Renesmee pergunta pra ela se ela pode encostar no rosto dela.
E aí, logo que ela encosta, ela levou um susto, né? Porque ela começou a ter, tipo, um projetor na mente dela. E aí, o Eliezer corre pra tentar arrancar a esposa dele pelo ombro, assim, de perto da Renesmee, achando que a Renesmee ia acabar com ela. Mas aí o Edward fica tipo, não, calma, deixa ela mostrar. E aí a esposa dele também fala, deixa eu ver isso, porque isso aqui é muito interessante, é um babado fortíssimo. A Renesmee continua mostrando, ela fica alguns minutos mostrando toda a vidinha dela e tudo que ela é, tudo que ela já mudou, as medições, tudo, 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 tudo. E assim que ela termina, ela tira a mãozinha do rosto dela e ela fala, é verdade, tudo que o Edward falou é verdade. Ela nasceu da Bella e o Edward é o pai dela e ela não foi transformada em vampiro. Ela é isso mesmo. Aí o marido dela fala, tá, então deixa eu ver isso. A Renesmee encosta na testa do Eliezer e aí na hora que ela encosta, ele fala, ai, caraca, porque eu acho que eles são espanhóis. E aí ele volta, deixa ela encostar de novo e aí, mais alguns minutos, ela conta toda a historinha dela pro Eliezer. E aí depois a Tânia e a irmã dela, ela conta pras duas. E aí eles ficam, meu Deus do céu, vocês realmente fizeram uma espécie nova. Só que assim, se ela não vai destruir a gente, se ela não vai dizimar cidades inteiras, qual que é o problema? Aí o Edward fala, os Volturi estão sabendo sobre ela. E aí eles ficam, meu Deus, como? Quem foi que contou pros Volturi? Aí o Edward, Tânia, a sua irmãzinha, aquela desgraçada, aquela piranha, viu a Bella com a Renesmee caçando comida de vampiro vegetariana e foi correndo lá pros Volturi contar. E aí eles sentiram o peso da responsabilidade e falaram que eles se comprometem a ajudar e tentar ser testemunhas pros Volturi, porque quem trouxe essa desgraça foi a Irina. O episódio de hoje do livro de Diário de um Vampiro já tá nos meus inscritos. Até o próximo culto.